Poucos sabem, mas o narcisista não busca apenas poder ou admiração fugaz. Ele busca a destruição da sua alma, transformando sua luz em um poço escuro de confusão e culpa. O custo de ignorar o que vou te revelar neste mergulho profundo é a perda da sua identidade psíquica, a desintegração da sua própria estrutura existencial. Essa verdade não está nos livros de autoajuda rasos que prometem soluções rápidas para feridas profundas. É um segredo que repousa nas profundezas da psicologia analítica, uma chave mestra para desvendar a dinâmica da predação psicológica. A maioria ignora que o que salva a alma não é a força externa, o escudo social, mas sim a arquitetura interna que você constrói no silêncio do seu próprio ser. Fique até o final, porque nos últimos 37 segundos eu vou te dar o exercício prático de Jung que blinda você, não apenas contra o ataque narcísico, mas contra todas as projeções destrutivas do mundo. Carl Jung nos ensinou que a personalidade é um complexo de forças, um teatro de arquétipos, e quando o arquétipo da sombra do predador é projetado de forma violenta, ele consome o hospedeiro psiquicamente fraco. Analisamos aqui os escritos não ditos sobre a projeção do arquétipo do mago negro, o ilusionista da psique que inverte valores e absorve a essência vital. E se você se sente estranhamente drenado, confuso, esgotado e culpado sem razão aparente, um desses mecanismos que irei detalhar está ativo na sua vida agora mesmo. Quando eu revelar o único tipo de pessoa que o narcisista teme, o tipo de pessoa que ele literalmente não consegue quebrar, você vai entender por que ele sempre escolhe as almas mais brilhantes e empáticas para tentar desintegrar. Você vai descobrir o único tipo de estrutura psíquica que o narcisista não consegue penetrar. As 3 estratégias inconscientes que você está usando agora que, ironicamente, o atraem. E o caminho para a integração da sombra que encerra o ciclo de abuso para sempre, selando a ferida. Ao final deste vídeo, vou revelar a chave simbólica para acender a fogueira da sua própria individualidade, tornando-o invisível ao predador. O campo de batalha não é o relacionamento. O campo de batalha é o seu mundo interno. Aquele que não pode ser quebrado pelo narcisista não é o mais forte fisicamente, nem o mais bem-sucedido socialmente, nem o mais rico, nem o mais amado pelo grupo. Aquele que é invulnerável à destruição narcísica é o indivíduo que alcançou a integração da sombra, ou que está em um processo de individuação tão consciente e ativo que o seu centro, o self, opera como um sol interno, imune à escuridão projetada. O narcisista, em sua essência, é a corporificação viva e ambulante de uma sombra não integrada, de um ego inflado que se rompeu, de uma persona tão rígida e frágil que ele precisa da admiração alheia para manter a ilusão de coerência interna. Ele é um buraco negro psíquico que absorve luz. A vítima típica é aquela cuja sombra ainda está na escuridão, cujos potenciais mais obscuros, aqueles que Jung chamou de o ouro no lixo, foram reprimidos em nome de uma persona excessivamente boa, demasiadamente ajustada, infinitamente complacente. O narcisista não se alimenta da sua bondade. Ele se alimenta da sua falta de limites, que é a manifestação da sua sombra não resolvida. A pessoa que ele não consegue quebrar é aquela que fez a dolorosa, mas libertadora, descida ao seu próprio submundo. Aquele que olhou nos olhos do seu próprio demônio interior, apertou sua mão e o assimilou, transformando o veneno em remédio. Este é o indivíduo que possui o que chamamos de ego integrado, um centro de consciência forte o suficiente para carregar a tensão dos opostos, a luz e a escuridão, sem se fragmentar. Vamos entender o porquê. O narcisista opera por projeção maciça.
Ele projeta todo o seu ódio, toda a sua incompetência, toda a sua vergonha e todo o seu vazio existencial no outro. A pessoa que possui uma sombra não integrada e uma persona excessivamente moralista é o alvo perfeito, pois ela tem um espaço vazio na sua psique, um receptáculo inconsciente, onde o lixo psíquico do narcisista pode ser facilmente depositado. Se você se esforça para ser a pessoa boa a todo custo, se você teme a raiva, o conflito e a assertividade, que são aspectos legítimos da sua sombra, você está inconscientemente oferecendo ao narcisista a tela perfeita para que ele projete a sombra dele, tornando-o o vilão, o incompetente, o culpado. E a vítima, em sua ingenuidade psíquica, absorve essa projeção como se fosse sua. O narcisista precisa que você se sinta pequeno para que ele se sinta grande. Ele precisa que você carregue a culpa dele para que ele possa se sentir inocente. Aquele que não se quebra é aquele que sabe distinguir o próprio lixo do lixo alheio. É aquele que tem a coragem de dizer: essa raiva é sua. Essa vergonha é sua. Esse vazio é seu. Eu me recuso a carregar o seu fardo. A primeira estratégia inconsciente que atrai o narcisista, e que você pode estar usando agora, é o arquétipo da criança eterna, o puer aeternus, ou puella aeterna, não integrado. Essa é a tendência de viver em um estado de potencialidade perpétua, de evitar o compromisso com a vida adulta, de buscar um salvador ou uma figura parental que resolva o caos. O narcisista se apresenta como essa figura. Ele promete a ordem, a segurança, a paixão avassaladora, mas ele apenas procura uma criança psíquica para manipular. A criança eterna tem dificuldade em estabelecer limites porque tem medo de desapontar, tem medo de ser abandonada, um eco das feridas primárias. O narcisista, sentindo essa ferida, ataca exatamente o ponto de fragilidade, prometendo o amor incondicional que só pode ser mantido se a vítima abrir mão da sua individualidade. A pessoa que não se quebra é aquela que matou o puer ou a puella, abraçando a responsabilidade total pela sua própria existência. É aquele que encontrou o seu próprio mago interno, o seu próprio sábio, e não precisa de um Deus externo para lhe dizer quem ele é. A segunda estratégia inconsciente que serve de isca é a projeção do ouro. O narcisista é profundamente vazio por dentro, um deserto psíquico onde o self verdadeiro nunca conseguiu se desenvolver. Ele, no entanto, é mestre em identificar o ouro, o potencial, a luz no outro. Ele se aproxima e, de repente, você se sente visto, validado, amado de uma maneira intensa, quase espiritual. Isso não é amor. É a tentativa dele de assimilar a sua luz. Ele está projetando em você a totalidade que ele nunca alcançou. Você, seduzido por essa projeção, acredita que encontrou sua alma gêmea, seu complemento, mas a verdade junguiana é que não existem metades. A totalidade é interna. O narcisista se nutre da sua crença de que ele é o seu espelho perfeito até o momento em que ele tem que destruir esse espelho para evitar ver o próprio reflexo fragmentado. Aquele que não se quebra é aquele que já reconheceu o seu próprio ouro. Ele já sabe o seu valor interno, seu potencial, e não precisa do espelho externo, especialmente um espelho distorcido, para lhe confirmar a sua essência. Quando o narcisista tenta projetar a divindade em você, você ri, porque você sabe que a sua divindade é algo que você carrega, não algo que pode ser emprestado ou roubado. A terceira estratégia inconsciente é a confusão entre a empatia e o sacrifício. Muitas vítimas de narcisistas são indivíduos altamente empáticos, mas com uma sombra não integrada que tem medo do egoísmo. Elas confundem servir o outro com sacrificar o self. Elas se tornam bodes expiatórios voluntários, absorvendo a toxicidade do predador por um senso distorcido de dever ou amor.
Jung nos alertou que o caminho para o self exige a rejeição de um cristianismo superficial que glorifica o sofrimento sem propósito e exige a negação de si mesmo. A verdadeira compaixão começa com o self. Aquele que não se quebra é aquele que integrou a figura do guerreiro, um aspecto da sombra que permite a assertividade e a defesa do território psíquico. É aquele que entende que a empatia, sem limites firmes, é apenas autodestruição mascarada de virtude. Ele sabe que, para amar verdadeiramente o outro, primeiro ele deve amar e proteger o seu mundo interno. E isso significa fechar a porta na cara do vampiro psíquico. O tipo de pessoa que o narcisista não consegue quebrar é a pessoa que abraçou a sombra. O narcisista tem uma aversão visceral à autenticidade e, mais especificamente, à imperfeição humana. A persona dele é uma fortaleza falsa, sem rachaduras. Ele odeia o caos, porque o caos lembra o abismo da sua própria desintegração. Quando a vítima abraça a sua sombra, o seu lado zangado, egoísta, ambicioso, sexualizado, caótico, o que não é bonito para o mundo, ela se torna paradoxalmente completa. A totalidade é apavorante para o narcisista. Imagine a sombra como um cofre escuro dentro de você, onde estão guardadas todas as energias que a sociedade ou seus pais consideraram inadequadas. O narcisista tenta arrombar esse cofre e colocar o lixo dele lá. A pessoa integrada, no entanto, já abriu esse cofre, ela já catalogou o conteúdo. Ela já sabe que dentro dela há a capacidade de ser cruel, de ser destrutiva, de ser manipuladora, mas escolhe ativamente não ser, porque a escolha é consciente. O narcisista é apenas um manipulador inconsciente, uma marionete de seus próprios complexos. O indivíduo integrado é um manipulador consciente de si mesmo, um mestre do seu próprio self. Quando o narcisista tenta projetar a culpa, você é egoísta. A pessoa integrada não se abala, porque ela já conhece e aceita a parte dela que pode ser egoísta e sabe que o que o narcisista está vendo é apenas um fragmento distorcido da verdade. Ela não tem medo da acusação, porque ela já se acusou de tudo e se absolveu em sua totalidade. O narcisista só consegue ferir aquilo que está escondido. A exposição da sombra é o antídoto. Aquele que não tem mais nada a esconder, nem de si mesmo, não pode ser chantageado pela escuridão alheia. A indiferença arquetípica é a arma final. O narcisista precisa de uma reação emocional violenta para confirmar sua existência e seu poder. Se a vítima reage com raiva, tristeza, súplica ou defesa, ela está alimentando o complexo. A pessoa integrada alcança um estado de indiferença que não é a passividade, mas sim o reconhecimento da nulidade do outro. Ela vê o narcisista como ele realmente é, um complexo ambulante, uma alma ferida que se recusa a curar, um fantoche de seu próprio trauma. Ela não sente ódio, nem pena, apenas a distância fria da observação. É a indiferença do self em face da persona fragmentada. Essa indiferença é para o narcisista a morte, porque retira o espelho e o palco de onde ele extrai sua energia vital. É como tentar quebrar o mar. O mar absorve o impacto e devolve o silêncio. O processo de individuação, que é o caminho para se tornar esse tipo de pessoa, exige um trabalho árduo com o símbolo. O símbolo é a linguagem do inconsciente, e o narcisista, por viver apenas no plano do ego inflado e da superfície social, teme o símbolo. Ele teme o significado profundo, a ressonância da alma. O narcisista só se relaciona com o literal, com a performance, com a imagem. A jornada para a invulnerabilidade começa com a descida ao inconsciente, que Jung chamou de confronto com a sombra. É necessário mergulhar na lama da sua própria história, no porão da sua psique, e resgatar os aspectos que foram banidos. Se você foi ensinado a ser sempre doce, sua raiva é sua sombra. Se foi ensinado a ser sempre modesto, sua ambição
é sua sombra. Você deve trazer essas energias para a consciência. Quando você as abraça, elas deixam de ser forças destrutivas e se tornam ferramentas de defesa. Sua raiva se torna limite, sua ambição se torna propósito, seu lado egoísta se torna autocuidado. A sombra, quando integrada, é o seu maior protetor. O narcisista busca a sombra alheia para nela projetar a dele. Se a sua sombra está iluminada, não há lugar para ele depositar o lixo. Ele simplesmente desliza. O narcisista ataca a alma que ele acredita ser mais fraca que a dele. Ele vê a fragilidade como uma porta de entrada, mas ele não sabe que a verdadeira força não reside na rigidez da persona, mas na elasticidade do ego que se curva, mas não se quebra. A elasticidade vem da capacidade de se relacionar com o self, o centro organizador da psique. A metáfora junguiana do vaso hermético é crucial aqui. Você precisa se tornar um vaso fechado, onde o processo alquímico da transformação interna pode ocorrer sem interferências externas. O narcisista é a força externa que tenta quebrar o vaso para impedir a transformação, para manter a matéria-prima, você, em um estado bruto e utilizável. A pessoa integrada selou o seu vaso. Ela protege a intimidade do seu processo. Ela não expõe sua vulnerabilidade como isca, mas a usa como motor interno de crescimento. A vulnerabilidade expressa ao narcisista é munição. A vulnerabilidade trabalhada no silêncio é poder. A dinâmica da relação narcisista é a dança da posse. O narcisista tenta possuir sua alma, sua energia, sua narrativa. O indivíduo invulnerável é aquele que já se possui inteiramente. Ele é o dono soberano do seu território psíquico e não aceita ocupação estrangeira. Ele entende que a verdadeira liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de escolher como reagir à dor. O narcisista tenta anular sua vontade. O indivíduo integrado tem uma vontade férrea, nascida do confronto com a sua própria fatalidade. Ele vive a totalidade de sua existência. Enquanto o narcisista é unidimensional, a pessoa integrada é multidimensional. O narcisista é a criança ferida que nunca cresceu, presa em um ciclo de busca incessante por suprimento. A pessoa integrada é o adulto que abraçou a criança interior ferida, oferecendo a si mesma o amor e a validação que faltaram. Ela não precisa do falso amor do narcisista, porque o amor verdadeiro já reside em seu próprio núcleo. Essa jornada exige um rigor ético consigo mesmo, que é a antítese do caos moral do narcisista. O indivíduo que não se quebra não vive de acordo com as regras externas, mas de acordo com sua própria lei interna, seu dharma, sua vocação. Essa voz interior, que Jung chamou de self, é o radar que detecta o falso e o predatório. O narcisista só prospera onde há confusão e negação da voz interior. Se você silencia essa voz, por medo de ofender, por medo de estar errado, você se torna presa fácil. O indivíduo que não se quebra escuta o murmúrio de sua alma e age em concordância, mesmo que isso signifique o abandono, a solidão ou o julgamento externo. A solidão escolhida é preferível à servidão psíquica. A luta contra o narcisista é, fundamentalmente, uma luta pelo seu próprio processo de individuação. O narcisista tenta impedir que você se torne quem você realmente é, porque a sua totalidade é uma ameaça à sua fragilidade. A cada passo que você dá em direção à integração da sombra, a cada limite que você estabelece, você está, metaforicamente, retirando um tijolo do castelo de ilusão do predador. Quando o castelo desaba, ele é forçado a confrontar o vazio que ele é, e isso ele fará projetando esse vazio em outra vítima, pois ele não tem a capacidade de sustentar o peso da sua própria desintegração.
O tipo de pessoa que ele não consegue quebrar é a pessoa livre. E a liberdade, no sentido junguiano, é a aceitação consciente da necessidade. É aceitar quem você é, onde você está e o que você precisa fazer para se tornar mais completo. A liberdade não é a ausência de correntes, é o conhecimento de onde as correntes estão. Para se tornar essa pessoa, você deve reavaliar os seus mitos pessoais. O narcisista se nutre de mitos de perfeição e de sacrifício irrestrito. Se o seu mito é o do mártir, você será consumido. Se o seu mito é o do resgatador, você será sugado. Você precisa criar um novo mito, o do herói que volta para casa, que resgata não o mundo, mas a si mesmo, trazendo o tesouro da consciência de volta para o seu próprio reino interno. O narcisista é o oposto da vida simbólica. Ele é o aviltamento da imagem, o uso da palavra para manipular e não para revelar. Quando você começa a viver de forma simbólica, a ver a vida não como uma série de fatos literais, mas como um campo de projeções e significados, você o transcende. Ele se torna apenas um ator ruim em um palco que não lhe pertence mais. Você retira sua energia do drama e a investe na construção do seu próprio centro. E como o self é acionado? Através do encontro consciente com o inconsciente, a pessoa integrada passa tempo com sua imaginação ativa, com seus sonhos, com sua arte, com a meditação, com a reflexão profunda. Ela está em constante diálogo com as forças internas. O narcisista não tem acesso a esse diálogo. Ele tem medo do silêncio, pois no silêncio ele ouve o grito de sua própria alma fragmentada. Se você cultiva o silêncio, você se torna denso, profundo, e o superficial não consegue se prender a você. A invulnerabilidade é a consequência da maturidade psíquica. É a capacidade de amar sem se perder, de dar sem se esvaziar, de estar presente sem ser possuído. Aquele que não se quebra pelo narcisista é aquele que se tornou o seu próprio centro, seu próprio Deus, seu próprio destino. Ele não precisa de aprovação externa e, por isso, o instrumento de tortura do narcisista, o julgamento e a desvalorização, se torna totalmente ineficaz. A luta contra a sombra alheia é perdida quando a sua própria sombra está no controle. É imperativo que você enfrente as suas próprias projeções. Muitas vezes, a vítima é atraída pelo narcisista porque ela projeta nele a força, o poder e a liberdade que ela reprimiu em si mesma. O narcisista age como um espelho invertido. Ele mostra o que falta em você, mas o que falta não é o que ele tem, mas o que você negou a si mesmo. O indivíduo integrado retira essa projeção. Ele reconhece que a força que ele admira no narcisista é, na verdade, a sua própria força não utilizada, o seu ânimos ou ânima, não integrado, gritando por expressão. Quando você resgata esse poder e o incorpora, o narcisista perde o interesse, pois o espelho está limpo, não há mais projeção para absorver. A fonte de energia secou. O tipo de pessoa que o narcisista teme é, portanto, o arquétipo do sábio ou do indivíduo completo, que não tem buracos negros psíquicos para serem preenchidos pela vaidade alheia. A totalidade da psique não é um estado de paz perfeita, é um estado de tensão criativa, onde os opostos, luz e escuridão, masculino e feminino, ordem e caos, são mantidos em diálogo. O narcisista vive no extremo de um desses polos, geralmente na persona inflada de bondade ou sucesso e na sombra reprimida da maldade e da inadequação. A pessoa integrada habita o centro, a mandorla, o espaço entre os dois, e esse centro é inabalável. Para se aprofundar na terceira revelação, o caminho para a integração da sombra, precisamos falar sobre o corpo. O narcisista é mestre em gaslighting, em fazer você duvidar da sua própria realidade. A única âncora de realidade que não pode ser falseada é a sabedoria instintiva do seu corpo.
O indivíduo que não se quebra aprendeu a escutar o corpo como um oráculo. O corpo grita quando a alma está sendo envenenada. A tensão no estômago, o frio na espinha, a exaustão que não se resolve com sono, são manifestações da sombra tentando alertar a consciência sobre a presença do predador. O narcisista precisa que você se dissipe na mente, no excesso de análise e na confusão, para que você não ouça a verdade bruta do seu corpo. Aquele que está centrado no seu corpo, que pratica a presença física, não pode ser facilmente manipulado, pois ele tem um ponto de referência inegável. É um ato de profunda rebelião psicológica e espiritual, recusar-se a ser um mero reflexo do desejo alheio. É um retorno ao estado original de integridade que foi perdido em algum momento da infância ou juventude, quando a persona foi construída para se adequar ao mundo. O narcisista é a oportunidade para desconstruir essa persona e encontrar a sua face verdadeira. Se você vê a relação com o narcisista não como uma maldição, mas como um caldeirão alquímico forçado, a dor se transforma em propósito. A dor do abuso é o fogo que derrete o metal frágil da sua persona e revela o ouro do seu self. O narcisista, sem saber, é o agente de individuação que força você a encontrar a sua força mais profunda. Entretanto, esse processo de ressignificação não é passivo. Ele é ativo e exige o corte, o sacrifício simbólico da antiga identidade. A pessoa integrada é aquela que tem a coragem de ser o carrasco de seu próprio passado, de matar a parte de si que ansiava pela validação do predador. É o nascimento de um novo self, a partir das cinzas da ilusão. A morte simbólica é a garantia da nova vida. O narcisista tenta matá-lo, mas ele só consegue matar a parte sua que já precisava morrer. A sua dependência, a sua ingenuidade psíquica, a sua persona excessivamente ajustada. O caminho para a invulnerabilidade é a aceitação incondicional da sua própria imperfeição. O narcisista exige perfeição. Ele é um juiz implacável. Quando você para de se julgar com a mesma severidade que ele, você rouba o poder dele. Quando você se permite falhar, ser feio, ser imperfeito e ainda assim se amar, o narcisista perde sua alavanca principal. Ele não pode mais usar sua vergonha contra você, porque você já a abraçou. A vergonha só tem poder quando está escondida na sombra. A revelação é clara e brutal. O indivíduo que o narcisista não consegue quebrar é aquele que se atreveu a se tornar total. Não total no sentido de perfeito, mas total no sentido de íntegro, de aceitar as suas contradições, de carregar a cruz dos seus opostos. Ele se tornou o seu próprio rei, a sua própria rainha, e não precisa da coroa externa que o narcisista falsamente oferece e depois retira. Ele é a mandorla, o encontro do círculo com o quadrado, a união dos céus com a terra dentro de sua própria psique. Ele é o individuado, o ser que se atreveu a ser único. Agora, para finalizar este mergulho profundo, a chave simbólica para acender a fogueira da sua própria individualidade, tornando-o invisível ao predador, não é a raiva e nem o perdão fácil. É o discernimento apoiado na sombra integrada. O narcisista opera na neblina, na confusão. O discernimento é a espada de fogo que corta a névoa. Você precisa saber o que é seu e o que é dele, e para isso você deve carregar o fogo do seu próprio ser, o seu centro. Essa fogueira de individualidade é a luz da consciência que não se apaga com as manipulações emocionais. Ela é alimentada pelo conhecimento de si mesmo, pela aceitação de sua escuridão e pela afirmação de sua verdade. Você está pronto para carregar esse fogo. O narcisista é o espelho quebrado, mas você não é obrigado a se juntar aos seus fragmentos. Você é o ouro que o fogo purifica e não a cinza que o vento espalha. Olhe para dentro, encontre o seu demônio e o abrace. Somente assim, o demônio externo se tornará irrelevante.
Que você abrace sua sombra para se tornar a totalidade que o narcisista jamais ousará tentar quebrar. Abrace a sua ambição. Abrace o seu egoísmo saudável. Abrace a sua raiva justa. Você não é obrigado a usar essas ferramentas para o mal, mas você deve tê-las prontas para a defesa do seu santuário interno. Essa é a verdadeira blindagem. Se este mergulho psíquico acendeu alguma luz em sua escuridão, se ele o ajudou a distinguir o seu ouro do lixo alheio, se ele o motivou a iniciar o doloroso, mas necessário, confronto com a sua própria sombra e o caminho da individuação, curta este vídeo. Compartilhe-o com quem você sabe que está perdido na névoa da manipulação alheia, para que o fogo da consciência possa se espalhar. E inscreva-se neste canal. Este canal não é sobre respostas fáceis, é sobre a coragem de fazer as perguntas difíceis. Participe desta jornada em direção à totalidade. Sua psique lhe agradece. O caminho do indivíduo que não se quebra é o caminho da transcendência da neurose social. A neurose do narcisista é a busca incessante por um exterior que compense um interior inexistente. A neurose da vítima é a crença de que ela precisa sacrificar seu interior para ser aceita pelo exterior. A cura reside no retorno à casa, ao self. Quando Jung falava sobre a função transcendente, ele se referia a essa ponte entre o consciente e o inconsciente. Um processo que gera um novo símbolo, uma nova atitude em face do conflito. O narcisista opera para impedir essa função transcendente, mantendo o outro preso na dualidade do julgamento e da culpa, no eterno cabo de guerra entre o que se deve ser e o que se teme ser. O segredo da invulnerabilidade reside na capacidade de carregar a tensão dos opostos sem ceder à tentação de resolver o conflito prematuramente. O narcisista exige soluções simples: ou você é bom, ou você é mau, ou ele é perfeito, ou ele é a vítima. O indivíduo integrado sabe que a vida é uma tapeçaria de contradições, que ele pode ser forte e vulnerável, amoroso e irado, inteligente e ingênuo, tudo ao mesmo tempo. Ele não se fragmenta sob o peso da contradição. O narcisista, ao tentar quebrar o outro, tenta forçá-lo a escolher um polo, geralmente o polo negativo, a culpa na vergonha, para que ele próprio possa se apossar do polo positivo, a virtude, a inocência. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A pessoa integrada responde a essa pressão com a totalidade, recusando-se a ser reduzida a uma única dimensão. Quando o narcisista ataca sua virtude, você não se defende mostrando sua bondade, mas sim afirmando sua totalidade. Você diz, sem palavras: eu sou tudo isso que você vê. Mas eu também sou o oposto, e sou eu quem decide qual aspecto se manifesta e quando. Essa soberania psíquica é a rocha na qual a onda do narcisismo se quebra. A sombra integrada, que é a essência da pessoa invulnerável, manifesta-se em 3 pilares práticos que são o terror do narcisista. O primeiro pilar é a capacidade de dizer não sem culpa. O não, quando proferido a partir de um centro forte, não é uma rejeição do outro, mas uma afirmação do self. Para o narcisista, o não é uma ferida mortal, pois ele interpreta como a negação de sua própria fantasia de onipotência. A vítima típica sente que o não é um ato de violência, pois foi programada a acreditar que seu valor reside na sua utilidade e complacência. O indivíduo integrado entende que o limite é o espaço sagrado onde o self reside. Dizer não é proteger a fronteira da alma,
E a capacidade de fazer isso sem sentir o peso esmagador da culpa é a prova de que a sombra da assertividade foi abraçada. O segundo pilar é a aceitação do caos criativo. O narcisista é um ditador da ordem aparente. Sua vida é estruturada em torno de uma imagem perfeita, uma fachada que precisa ser mantida a todo custo. O caos, a incerteza, a imperfeição da vida real o aterrorizam, porque o lembram de seu próprio caos interno. O indivíduo que não se quebra não tem medo do caos. Ele entende que a vida é um constante processo de desintegração e reintegração. Ele é flexível. Quando o narcisista tenta impor sua rigidez neurótica e seu controle sufocante, a pessoa integrada se move como a água, aceitando a turbulência, mas não se deixando aprisionar pela forma. A criatividade, que é a expressão do self em face da incerteza, é o inimigo número 1 do narcisista, pois ela não pode ser controlada. O narcisista deseja a estagnação previsível. O indivíduo que não se quebra deseja a vida plena, em todas as suas manifestações turbulentas. O terceiro pilar, e talvez o mais subversivo, é a habilidade de rir de si mesmo. O narcisista não tem senso de humor verdadeiro, apenas sarcasmo e desdém. Ele leva a si mesmo, ou melhor, sua persona inflada, com uma seriedade mortal. Qualquer crítica ou escrutínio é interpretado como um ataque existencial. O humor, a ironia, a capacidade de se ver com uma distância leve e autodepreciativa é o sinal da verdadeira humildade e da força do ego. Quando o narcisista tenta ridicularizar ou diminuir o indivíduo integrado, este pode simplesmente rir junto, desarmando o ataque. Ao rir de sua própria imperfeição, a pessoa integrada retira a munição do predador. O riso é um ato de liberdade psíquica, a prova de que o ego não está mais no centro do universo, mas a serviço do self. A relação com o dinheiro, com o trabalho e com o corpo também se transforma. O narcisista usa o dinheiro, o sucesso e a aparência como extensões de sua persona, ferramentas de manipulação. A vítima, muitas vezes, permite que o narcisista controle suas finanças ou seu valor profissional, porque inconscientemente delegou a ele a função de provedor ou de definidor de valor. O indivíduo que não se quebra tem uma relação simbólica e saudável com a matéria. Ele entende que a prosperidade é a manifestação da energia criativa e não um mero suprimento para a vaidade. Ele não busca a aprovação do narcisista em sua carreira, pois seu trabalho é a expressão de sua vocação interna, um diálogo com o self. No campo das emoções, a pessoa integrada se torna o seu próprio observador. O narcisista projeta sentimentos intensos, seja um amor avassalador no início, a fase de idealização, ou um ódio congelante depois, a fase de desvalorização, para desestabilizar o centro emocional da vítima. A vítima entra no drama, sente-se responsável pelas flutuações de humor do narcisista e tenta desesperadamente restaurar o equilíbrio perdido. O indivíduo que não se quebra adota a postura de testemunha. Ele observa o turbilhão de emoções projetadas, reconhecendo-as como não suas. Ele tem a capacidade de sentir a dor da separação, a injustiça do abuso, mas ele não permite que essas emoções se transformem em sua identidade. Ele as sente e as processa, mantendo o self no leme. Essa distância emocional nascida da consciência é a barreira intransponível que o narcisista não pode cruzar. A verdadeira tragédia do narcisista é que ele é, em essência, um fantasma psíquico. Ele não tem realidade interna, apenas reflexos. Ele está permanentemente preso na caverna platônica, olhando para as sombras e acreditando que elas são a realidade. Ele projeta a sombra da vida, do amor e da individualidade, mas nunca as experimenta. A pessoa integrada, ao viver a sua totalidade e a sua realidade interna, expõe o narcisista à sua própria nulidade.
Isso é o que ele mais teme. Ser visto não como o Deus que ele finge ser, mas como o pequeno e aterrorizado ego inflado que ele realmente é. A vulnerabilidade é mal interpretada pelo narcisista. Ele a vê como fraqueza a ser explorada. A pessoa integrada usa a vulnerabilidade como um portal para a conexão autêntica, mas ela sabe exatamente com quem pode se conectar. Ela não joga suas pérolas aos porcos. A diferença está na discrição. O indivíduo invulnerável é discreto sobre seu mundo interno. Ele compartilha a dor com quem o pode curar, e não com quem se alimenta dela. Ele aprendeu a proteger o seu tesouro interior. O narcisista exige transparência total da vítima para encontrar seus pontos fracos, mas ele próprio é impenetrável por trás de sua persona. A pessoa integrada inverte essa dinâmica. Ela mantém a discrição sobre sua sombra, mas é totalmente transparente consigo mesma. É vital entender o conceito junguiano da ânima e do ânimos. O narcisista, por ter um ego hipertrofiado e unilateralmente desenvolvido, geralmente reprime o seu lado oposto. O narcisista masculino reprime a ânima, o feminino interno, a emoção, a conexão, a suavidade. A narcisista feminina reprime o ânimos, o masculino interno, a lógica, a assertividade, a estrutura. O resultado é uma personalidade desequilibrada e, ironicamente, dependente do outro para carregar o aspecto reprimido. A pessoa integrada trabalhou a união desses opostos internos, o que Jung chamou de conjunctio, a união alquímica. Ela é capaz de ser forte e suave, de raciocinar com clareza e de sentir profundamente. Ela é andrógina no sentido psíquico, uma totalidade que não precisa de um complemento externo. O narcisista só consegue quebrar aquele que busca no outro a metade que lhe falta. A pessoa integrada já encontrou a sua metade em si mesma. Portanto, o trabalho prático é um trabalho de resgate arquetípico. Você deve resgatar a criança divina ferida, dando-lhe o amor que ela não recebeu. Você deve resgatar o guerreiro, erguendo a espada da assertividade. Você deve resgatar o mago, dominando a arte da transformação e do autoconhecimento. Você deve resgatar o amante, permitindo a conexão, mas somente com aqueles que honram seu self. E, acima de tudo, você deve resgatar o self, o centro organizador, o rei ou a rainha que governa o seu reino psíquico. O indivíduo que não se quebra é aquele que escolheu a totalidade em detrimento da segurança aparente da neurose. Ele escolheu ser temido por ser autêntico, em vez de ser amado por ser falso. Essa escolha é o único antídoto real contra a predação psíquica. O narcisista só consegue operar no território da negação e da repressão. No momento em que a luz da consciência invade esses recessos, o jogo dele termina. Ele se torna o que realmente é, um espectro, uma ferida ambulante, sem poder sobre o self integrado. O poder da atenção focada é outra ferramenta vital. O narcisista tenta sugar sua atenção e tempo, mantendo-o preso em ciclos intermináveis de drama, discussão e confusão. Ele se alimenta da sua energia mental. A pessoa integrada não se engaja no drama. Ela pratica o que chamamos de economia psíquica. Ela investe sua energia onde há crescimento e significado, e não onde há apenas destruição e caos. Ela desliga o telefone do drama. Ela recusa o convite para a batalha fútil. Ela entende que sua atenção é sagrada. O narcisista se sente impotente diante de alguém que se recusa a ser um ator em sua peça. O maior medo do narcisista não é a sua raiva, é a sua ausência. A ausência de reação, a ausência de dor, a ausência de súplica. É a constatação de que ele se tornou psiquicamente irrelevante. Ele teme a indiferença do self. E essa indiferença não é frieza, mas sim o calor da consciência focada no próprio processo, que não tem tempo ou energia para se dedicar ao vazio alheio. A pessoa integrada
Não perde tempo tentando mudá-lo ou curá-lo. Ela se concentra em curar a si mesma. O narcisista, em sua essência, é um complexo paterno ou materno negativo que se tornou autônomo. Ele personifica o julgamento, a crítica e a desvalorização que muitos de nós internalizamos na infância. A vítima do narcisista muitas vezes está, inconscientemente, tentando resolver o trauma primário com seus pais, buscando validação onde não há. O indivíduo que não se quebra reconheceu que o narcisista é apenas um eco, uma repetição de uma ferida antiga. E a cura não está no narcisista, mas no self. Ele encerra o ciclo, tornando-se o bom pai ou a boa mãe para si mesmo, oferecendo a si a nutrição e a proteção que o narcisista nunca poderá dar. A verdadeira invulnerabilidade é a libertação do complexo de vítima. Não se trata de negar que o abuso ocorreu, mas de recusar que o abuso defina a sua identidade. A persona da vítima é outra armadilha para o narcisista, pois ela atrai o resgatador, que é rapidamente transformado em carrasco. A pessoa integrada assume a identidade do sobrevivente, do alquimista que transformou chumbo em ouro. Ela reconhece o papel do predador na sua história, não como a fonte da sua dor, mas como o catalisador da sua transformação. A dor foi real, mas o significado é novo. A jornada para a totalidade exige o luto pelo sonho. O sonho de um amor ideal, de uma família perfeita, de uma parceria saudável. O narcisista vem de uma ilusão que precisa ser enterrada. O indivíduo invulnerável chora a perda do sonho e, ao fazê-lo, liberta a energia que estava presa na fantasia. O luto é o processo alquímico que transforma a ilusão em realidade. O narcisista é um mestre da dissociação. Ele se dissocia de sua sombra e tenta forçar a vítima a se dissociar de seu self. A pessoa integrada pratica a conexão constante. Ela se conecta com seus sentimentos, seus valores, seus instintos. Ela se recusa a se fragmentar sob pressão. A integridade psíquica é a sua armadura. Integridade no sentido de unidade, de não haver divisões internas onde o narcisista possa se infiltrar. A linguagem é o palco final da batalha. O narcisista usa a linguagem para distorcer, para mentir, para gaslighting. Ele inverte os significados, chamando o egoísmo de amor e o limite de crueldade. O indivíduo que não se quebra torna-se um guardião da palavra. Ele nomeia as coisas como elas são, com clareza e precisão. Ele chama a mentira de mentira, a manipulação de manipulação, o abuso de abuso. Essa precisão linguística, essa recusa em participar da neblina semântica do narcisista é um ato de poder. Essa é a essência do self invulnerável. É a totalidade do ser que não tem mais buracos para serem preenchidos ou vazios para serem absorvidos. É a pessoa que se tornou seu próprio universo, onde a luz e a sombra coexistem sob a soberania da consciência. A metáfora final de Jung é a do centro. O centro do self não é um ponto de fuga, mas um ponto de convergência de todas as forças psíquicas. Quando o narcisista tenta desintegrar o ego, ele está tentando arrancar a sua consciência do centro. A pessoa integrada está ancorada. Ela criou uma âncora tão profunda no seu inconsciente que nenhuma tempestade externa pode movê-la. E essa âncora é feita de sombra abraçada e self realizado. O que se revela é que o narcisista só tem poder sobre a metade da sua alma que você ainda não conhece e aceita. O momento da sua libertação é o momento do seu confronto final e solitário com o seu próprio lado escuro. Aquele que se atreve a olhar para o seu próprio abismo e a se tornar inteiro não pode mais ser quebrado por ninguém. É a coroação de si mesmo, o ato final de individuação que encerra o ciclo de predação. A soberania da alma é a única imunidade. Essa é a pessoa que ele teme, pois ela não tem preço e não tem buracos. Ela é completa.
ela é livre. E, para finalizar, o convite que ecoa da profundidade da sua alma não é para a guerra externa, mas para a paz interna, que é alcançada através do combate com os complexos internos. A armadura que o protege do predador é o conhecimento de si mesmo. Não existe amor mais radical do que o amor que você deve ter por sua própria psique. A última revelação é que a chave da invisibilidade ao predador é a sua plena visibilidade para si mesmo. A verdadeira magia reside em se tornar o seu próprio observador, curador e mestre. Você não está mais procurando um herói. Você se tornou o seu. Que este fogo arda em você, iluminando o caminho de volta para casa. Sinta a densidade da sua própria presença. Se esta jornada ressoou com a verdade que você sente, mas não conseguia nomear, e se ela o equipou com as ferramentas simbólicas para proteger seu território interno, curta este vídeo para que a mensagem encontre outros que buscam essa integridade. Comente abaixo, usando uma única palavra, o que você vai resgatar da sua sombra hoje. Compartilhe este ensinamento com quem precisa urgentemente dessa âncora. E se junte a esta comunidade de buscadores que escolhem a totalidade sobre a fragmentação. Sua jornada de individuação continua. Honre o self.